Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos com a sua programação Novo Dia, aqui pela melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD. São agora 8 horas e 33 minutos para você que acaba de chegar. Olha, muito bom dia para você, seja bem-vindo, você está na melhor do Brasil, na melhor programação, no programa Novo Dia, aqui pela rádio Ondas de Paz, Renascer HD. Neste momento, está na hora do nosso quadro Leitura Diária e hoje nós vamos para o capítulo 18, fazendo uma viagem missionária, conforme a palavra de Deus vai nos direcionando a cada capítulo, né? A partir de agora nós estamos aí nessa jornada junto com Paulo, eu, você e Paulo passeando, né, levando a palavra de Deus, fazendo as suas viagens missionárias. No capítulo de ontem, no capítulo 17, nós vemos a passagem de Paulo por algumas cidades, né? Chegando na cidade de Tessalônica, ontem a sua segunda viagem missionária, passeando aí pelos países, estados aí, Paulo levando a palavra de Deus, chegando até a cidade de Tessalônica, junto com a sua equipe, né? A sua nova equipe agora, com Timóteo, também com Silas, e aí Paulo levando e pregando a mensagem de Deus nas sinagogas judaicas, levando aonde muitos se converteram e alguns não quiseram aceitar, e aqueles que não quiseram aceitar, tentando contra a vida de Paulo, tentando prejudicar ele de alguma forma. Depois de Tessalônica, ele vai para Bereia, no capítulo 17 de ontem. Lá em Bereia, eles chegando lá, Paulo e Silas chegando ali, eles foram para as sinagogas judaicas, aonde eles chegaram. Todas as cidades que eles chegavam, a primeira coisa que eles faziam era se direcionar às sinagogas, né, buscando as sinagogas judaicas para pregar a mensagem de Deus. E ali aonde eles chegavam, muitos gentios, conforme a palavra de Deus, gentios e judeus se convertiam, porém alguns não queriam se converter, alguns não receberam a palavra de Deus. Então lá em Bereia, Paulo e Silas pregando a mensagem de Deus, os judeus de Tessalônica que estavam em Tessalônica, os judeus que ficaram em Tessalônica sabendo que Paulo estava pregando a mensagem lá em Bereia, foram na captura de Paulo. Rapaz, esse cara tá pregando a mensagem agora lá em Bereia, nós vamos para lá, juntar aí uma equipe de valentes aí, de valentes perigosos, né? Uma galera que não é muito boa, uma galera perigosa para tentar contra a vida de Paulo lá em Bereia. Então eles sabendo, né, acho que os bereis, como é que eles chamam lá, os berianos, sabendo disso, aí já colocaram Paulo para viajar para Atenas e deixaram Silas e Timóteo lá em Bereias. Eles ficaram em Bereias e os berianos levaram Paulo e mais alguns que acompanhavam ele, né, direcionando para Atenas. Chegando em Atenas, Paulo vê uma grande idolatria, vê que ali tudo está errado, uma grande idolatria da parte dos atenianos, e ali Paulo começa a pregar nas ruas, né, nas praças, e aí Paulo é levado para o Areópago. Areópago era o centro da cidade, onde todos se reuniam, né, para levar ali o centro da cidade, onde o comércio acontecia, aonde era julgado, aonde era levado causas das pessoas, da população. Então o Areópago era onde as principais autoridades se reuniam, no centro da cidade. Então Paulo é levado para lá para pegar a palavra de Deus, para levantar aquilo que eles estavam querendo saber. Que novo ensinamento é esse que você está trazendo? Quem é esse novo Deus que você está apresentando? Então Paulo apresenta, louvado seja Deus,
toda essa situação, ele apresenta tudo que ele tem visto de idolatria e inclusive uma mensagem ao Deus desconhecido. Tinha um altar proclamado ao Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido, Paulo, ele revela para eles: olha, isso que vocês estão dizendo que é um Deus desconhecido, eu apresento para vocês quem ele realmente é: o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus onisciente, onipotente e sabedor de todas as coisas. Sobre tudo isso, ele apresenta o plano de Deus, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus. Começa a apresentar o Messias para esse povo, o Messias que veio em carne, esteve vivo, teve que morrer e teve que ressuscitar no terceiro dia para que o julgamento de Deus sobre a terra viesse sobre os homens. E esse Jesus é a testemunha que Deus tem esse dia. Ele preparou um dia para fazer a condenação, para o julgamento de todo ser humano. E Jesus é exatamente a ressurreição de Jesus é exatamente a conclusão dessa promessa de que Jesus, ele foi para os céus, vai preparar tudo e vai voltar. E no dia que ele voltar, vai ser o dia do juízo de Deus sobre a terra. Então, nesse momento, falando de ressurreição, os atenianos disseram: não, para esse assunto a gente vamos ouvir depois, vamos falar de outras coisas, a gente não quer saber desse assunto aqui agora não. Então Paulo, daquele momento, ele se retira do meio dos atenianos, do meio do Areópago, e ele sai do meio deles. Então alguns homens que se ajuntaram com ele, entre eles estava Dionísio, um membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros também que estavam com eles. Então partiram eles dali de Atenas, e vamos ver para onde é que eles vão agora, qual é o próximo destino de Paulo na sua viagem missionária. Amém, queridos? São agora 8 horas e 40 minutos, a gente tem aí 20 minutinhos, 10 minutinhos para a gente fazer essa exposição da palavra de Deus, e eu quero convidar você a abrir o seu coração para esse momento. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. Qual é o ensinamento que Deus tem para nossas vidas, para o nosso coração, no nosso leitura diária dessa quinta-feira. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso quadro leitura diária dessa quinta-feira, hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o texto bíblico diz: em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre vocês caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E todos os coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade.
Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cesareia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, chamou e começou a debater com os judeus. Pedindo eles que fossem mais tempo, que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu para Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-o para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, louvado seja Deus. Então, olha só, no capítulo de hoje nós temos aí alguns minutinhos para fazer a exposição da palavra de Deus, um texto muito rico, né, em grandes informações, porém a gente destaca algumas delas para esse momento. Então nós vemos a visão de Paulo. Paulo saindo de Atenas, chegando agora na cidade de Corinto. Então, ao sair de Atenas, louvado seja Deus, grande e poderoso é o nosso Pai. Ao sair de Atenas, Paulo foi para Corinto e ali entrou
encontrou dois excelentes cooperadores, Áquila e Priscila. Dois grandes cooperadores, ali como sempre ele se direcionava para as sinagogas, Paulo buscando sempre as sinagogas para pregar a palavra de Deus e anunciar aos judeus sobre quem era o Cristo. Após um episódio de rejeição, Paulo decidiu que não ia mais pregar o evangelho aos judeus. Depois de tanta rejeição dos judeus e de chegarem até a amaldiçoarem Paulo por conta de estar apresentando ao Senhor Jesus Cristo, então Paulo ele sacode as suas roupas e diz: chega, basta, para mim deu, aqui não dá mais, eu não vou mais pregar a palavra para vocês, eu não vou mais pregar para vocês, agora eu vou me direcionar para os gentios, porque parece que os gentios, eles são mais interessados em receber a palavra de Deus do que vocês. Então Paulo, naquele momento, ele desiste de pregar o evangelho para os judeus. Após essa decisão, Paulo teve essa visão, e na visão o Senhor Jesus, ele exorta Paulo a continuar, a permanecer sendo um grande testemunho. Olha, você vai continuar assim, você vai ser uma testemunha, porque há muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente aqui que eu escolhi e que precisam ser alcançadas, precisam ouvir, e você é o meu testemunho. Então, irritados com a postura de Paulo, os judeus tentam levá-lo a julgamento. Então, o texto bíblico nos apresenta um homem chamado Galácio, o procônsul da Acaia, que estava ali, como diz o texto bíblico, homem temente a Deus, e não aceitou as acusações dos judeus contra a vida de Paulo. Eles falam, o próprio Galácio, ele diz: olha, se vocês estivessem apresentando alguma queixa contra esse homem, que ele estivesse feito algum crime, ou se ele tivesse feito algo que tivesse realmente motivos de acusação contra este homem, eu consideraria sim a acusação de vocês, mas vocês estão acusando esse homem de pregar a mensagem de Deus. Vocês estão acusando ele com palavras. Então, essa causa eu não vou tomar. Vocês que se virem, faça como vocês desejar. Então, após cumprir o propósito da segunda viagem missionária de Paulo, então ele decide partir para a Cesareia e retornou para a Antioquia, dando continuidade na mensagem no texto do capítulo de hoje. Então, ao voltar para a Antioquia, Paulo rapidamente decide fazer mais uma viagem, aqui agora dando início finalizando a segunda viagem missionária. Então Paulo rapidamente decide fazer uma viagem, dando início agora à terceira viagem missionária. Terceira viagem missionária essa que agora Paulo está indo para, deixando, louvado seja Deus, Priscila e Áquila. Ele agora chega na cidade de Corinto e lá ele permanece. Então de lá ele navegou para a Síria e ali ele volta. Ele passa pela igreja de Éfeso, o pessoal de Éfeso dizendo: fica mais um pouco. Ele dizendo: não, eu não posso, eu tenho que partir, mas eu voltarei se assim for da vontade de Deus. Então, embarcando, ele se partiu para Éfeso. Saindo de Éfeso, ele vai para Cesareia, depois desceu para Antioquia, agora está na região da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, ali, ele conhece um judeu chamado Apolo de Alexandria, que chegou em Éfeso, homem culto que tinha o conhecimento das Escrituras. Então, ele só sabia até o caminho de João Batista, porém, era um homem muito culto. Então, o texto ele é grande e rico em conhecimento, mas o que
nós queremos enfatizar no capítulo 18 da leitura do capítulo de hoje, é que em muitos momentos, queridos, assim como o Paulo, nós também passamos por essa situação. Vez ou outra, a gente, de tanto levar a mensagem de Deus, de tanto pregar a palavra, e a gente vê que o povo parece que não tem interesse em conhecer a Deus, nas coisas de Deus. O mundo parece que não tem interesse em conhecer a Deus de forma profunda, conhecem Deus apenas de falar, apenas saber que Deus existe, mas não conhece a verdadeira vontade, não tem o desejo de conhecer a Deus profundamente, quem é Jesus, não tem esse interesse pelas coisas do reino de Deus. Então Paulo chega e diz: para mim já basta, já chega. O evangelho foi direcionado para vocês, mas vocês estão rejeitando. Eu vou partir agora para os gentios, porque parece que eles aceitam mais do que vocês. E aí Jesus aparece para Paulo e diz: olha, tá errado. Eu te levantei. E existem pessoas no meio desses judeus que precisam ser alcançadas. Tem escolhido os meus aqui nesse meio. E eu te levantei para pregar a palavra, para levar a palavra de Deus para eles, para levar a minha mensagem. Assim Jesus estava dizendo na visão para Paulo. Você é um mensageiro, o meu mensageiro. Não pare. Volte lá e continue a pregar a palavra de Deus. Olha, queridos, com essa palavra nós encerramos a nossa programação de hoje. E se você que nesse momento está ouvindo a nossa programação, se você está passando por esse momento, se você já passou ou se ainda não passou, mas eu quero te dizer, se em algum momento da sua vida você passar por esse momento em querer parar de pregar a mensagem de Deus, olha só o que Deus apareceu em visão para Paulo, dizendo: não pare de pregar. Nós não sabemos, queridos, quem são os escolhidos de Deus, mas o que nós sabemos é que nós somos os encarregados de levar essa palavra. Quem vai aceitar ou quem não vai, não cabe a nós. O importante é levar a palavra de Deus. Nós somos chamados para isso. Paulo chegou a dizer que não ia mais pregar, mas Deus apareceu para ele e disse: você não vai se calar, continue a pregar a palavra de Deus. E assim ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: não pare, não desista, continue levando a palavra de Deus por onde quer que a gente passar, porque existem pessoas que talvez você nem saiba, mas que precisam exatamente dessa mensagem que você tem, que você recebeu, essa mensagem que você vai levar para alcançar a vida dessa pessoa. Amém, queridos? É com essa palavra que a gente se despede da nossa programação de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse foi o nosso quadro Leitura Diária dessa quinta-feira.